Olá, prezados alunos, eu sou a professora Selma Ferreira Xavier Prado e dentro do curso técnico em transações imobiliárias vou ministrar para vocês a disciplina de introdução ao mercado imobiliário. Nessa disciplina, vocês terão uma visão geral do mercado imobiliário e do perfil do profissional do corretor de imóveis. Em nossa terceira videoaula, abordaremos as inovações e tendências do mercado imobiliário, o processo de negociação, assim como iniciaremos o estudo do direito e o Instituto da Posse. Vamos lá então. Iniciando nossa aula, devemos atentar para as transformações do mercado de trabalho em um mundo globalizado. Lembre-se de que você, corretor de imóveis, deve estar atento a todas as novidades do mundo imobiliário. E atualmente, quais são essas transformações? Atualmente, uma grande preocupação no mercado imobiliário é a de resguardar a sustentabilidade. Iniciemos então pelo conceito de sustentabilidade. O que vem a ser a sustentabilidade? A sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. E como a sustentabilidade se insere no mercado imobiliário? O mercado imobiliário também aderiu a essa onda, fazendo com que produtos que seriam descartados pelo término de sua vida útil sejam reutilizados. Na Europa, por exemplo, já acontece com frequência o uso de contêineres em projetos de casas. Aqui no Brasil, a prática não é muito comum em se utilizar contêineres como moradia. Entretanto, já temos visto banheiros, almoxarifados, lojas, entre outros, sendo utilizados na construção. Vejam que interessante esse vídeo, retirado do YouTube, produzido pela TV Confesse, sobre a sustentabilidade no mercado imobiliário. Viver de forma sustentável deixou de ser um modismo. Hoje é essencial buscar em todos os segmentos da atividade humana novas fontes de energia, materiais renováveis, respeitar leitos de rios, enfim, viver de forma ecológica. Claro que o segmento imobiliário está inserido nesse contexto e de maneira muito relevante, pois o lançamento de qualquer tipo de empreendimento imobiliário tem impacto sobre o meio ambiente. Isso está levando arquitetos, engenheiros a buscarem novos tipos de materiais de construção, ao mesmo tempo em que os projetos já apresentam uma estrutura mais voltada para a ampliação de áreas verdes e aproveitamento da água da chuva. Enfim, é um novo conceito construtivo. Este conceito afeta também a forma de pensar a venda. Já não são apenas os elementos de decoração que pesam. Desde a questão de mobilidade urbana até o quão comprometido está o empreendimento com a preservação do meio ambiente. São pontos que definem a venda. E você, corretor, a cada dia tem que estar mais inteirado disso. O seu cliente exige muito mais. E você tem que saber responder com presteza a estas exigências. E nossa equipe foi a campo buscar mais informações sobre este novo conceito de morar. Green Builds, ou a tradução literal, prédios verdes, né? É justamente esses projetos que tiveram desde a sua concepção, a sua desenvolvimento até a sua finalização, o uso de técnicas sustentáveis, né? Desde o canteiro de obras ali, os trabalhadores daquele projeto, daquele empreendimento, seja comercial ou residencial, até o consumidor final, ou seja, aquela pessoa que efetivamente irá utilizar a unidade condominial ou vai se servir da estrutura daquele prédio, né? Então, quando se fala em Green Building, você está dizendo que o imóvel tem qualidade do ar interior, porque ele não tem contaminantes nos seus revestimentos, nas suas tintas.
que ele é eficiente em termos de energia, no consumo de energia, no consumo da água. Isso se reflete nas faturas, tanto do condomínio quanto nas privativas. E também que você tem uma melhora do desempenho ambiental desse edifício. Então, aquela importância com o entorno, que não está contaminando o ar, que não está contaminando o solo, que não teve que extrair tantos materiais, enfim, uma importância em relação ao ambiente. O corretor, provido dessas informações, ele vai poder dar uma assistência, dar uma assessoria melhor para esse cliente que quer comprar um imóvel com essas condições. Bom, o corretor ele tem que conhecer, né, quais são as principais características, se esse empreendimento está sendo certificado, qual é o tipo de certificado que está sendo usado. Para cada tipo de selo, para cada tipo de determinada construção, né, ali obedecer todas as partes técnicas extremamente minuciosas, com análise de resultados, de efetivos resultados ali, para que essa construção então leve o selo, né, o selo LEED, o selo Green Build. Ele realmente tem que se inteirar que é uma melhora da qualidade dos empreendimentos, na verdade. Algo que sempre deveria ter sido feito na arquitetura, mas que agora toma um foco de muito mais importância. Normalmente é um cliente mais exigente, né? É um cliente que busca um produto diferenciado, busca inovação, busca tecnologia, então a sustentabilidade também está muito ligada à inovação e tecnologia. Então ele está preocupado sim com as novas demandas de energia, com o valor de energia que vai ser mais caro, com o custo da água que vai ser mais caro. Então ele sabe que se ele for para um empreendimento que foi pensado de forma eficiente, ele vai reduzir os gastos dele com operação e manutenção do empreendimento. Isso vale para o incorporador, vale para o inquilino, vale para o proprietário. Nós temos uma boa iniciativa que foi feita no município do Rio de Janeiro, que tem já dados incentivos fiscais, desde redução de IPTU, a redução de ITBI, a redução de ISS, para aquelas construções que alcançarem ali a certificação verde. Se existem construções sustentáveis, a cidade em si se torna sustentável. É um selo usado para caracterizar empreendimentos, projetos que tenham foco em sustentabilidade. Que isso se reflete na valorização do imóvel é fato. Então a gente orienta nossos clientes em como divulgar da forma correta essas informações. Isso sim entra na questão de marketing. Não adianta o incorporador querer investir no imóvel assim, o construtor, construir, os projetistas trabalharem nisso, ele ser operado de forma eficiente, mas não ser vendido da forma correta e ser valorizado. Então, o papel do corretor é importante nesse aspecto. Ele é o elo de informação entre o que foi projetado e o mercado, o consumidor. O mercado é dinâmico e você, corretor, tem que estar ligado. E para você estar sempre ligado, utilize-se do Redimob. Troque informações, busque formar grupos de discussão para ampliar ainda mais seu universo dentro do mercado. E como disse o pintor espanhol Pablo Picasso, não devemos ter medo de inventar, seja o que for. Tudo o que existe em nós existe também na natureza, pois fazemos parte dela. Até a semana que vem e, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. A sustentabilidade, então, é uma tendência do mercado imobiliário. Além da sustentabilidade, quais são as outras tendências do mercado imobiliário? A escassez de água tem levado à preocupação com o desperdício dos empreendimentos recentes. Economizar água doce e potável é uma necessidade. A cada ano, mais de 80 milhões de pessoas clamam por seu direito a esse recurso hídrico da terra. Como cita o nosso livro didático, algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, já instituíram leis rigorosas que tratam do desperdício desse recurso. Há também muitos empreendimentos imobiliários com projetos e execução totalmente direcionados para a racionalização de recursos, como água e energia. Um edifício sustentável, além de conforto e qualidade do ambiente, tem que ter a redução nas contas do dia a dia. Cada vez mais, as pessoas procurando qualidade de vida. Desse modo, o mercado imobiliário
deve aproveitar a tendência de sustentabilidade e usá-la a favor do seu setor. Vejam que interessante esse vídeo, retirado também do YouTube, da TV Casa, sobre um prédio sustentável. Construção sustentável e green building são termos que estão começando a transformar o mercado imobiliário no mundo todo. No Brasil, algumas construtoras saíram na frente e estão investindo em empreendimentos sustentáveis para receber a certificação ambiental do Conselho de Green Building dos Estados Unidos, como essa obra aqui em São Paulo, que a gente visita agora para saber o que ela tem de especial. Um edifício Green Building é um edifício que, muito mais do que futurista, ele é um edifício voltado para o futuro, voltado para a realidade do futuro. Não adianta nada a gente ficar preocupado em ser ecologicamente correto durante a fase de obra, se o edifício ao longo da sua vida útil, que é no mínimo de 50 anos, vai ser um gastão de energia, vai ser um desperdiçador de água, um grande poluidor. 80%, 90% do impacto que esse edifício vai produzir no meio ambiente vai acontecer durante a sua operação. No que diz respeito a projeto, grandes áreas de iluminação fazem com que, durante a sua operação, pessoas que trabalhem próximo à janela não precisem utilizar a luz elétrica. Todas as tintas usadas aqui nesse empreendimento são todas à base de água, e o cimento usado no concreto da estrutura é o CP3, que ele praticamente ele emite 1/3 do gás carbônico de um cimento normal. Todo o sistema de ar-condicionado e de iluminação é gerenciado por um computador e ele consegue, praticamente em cada ponto, né, desse edifício, colocar a temperatura ideal e a temperatura necessária para o conforto. Um dos itens mais importantes é a redução do consumo de água potável. Eu vou usar água de chuva para irrigação, água servida para alimentar as bacias, torneiras e louças especiais, aproveitando a quantidade de água existente no lençol freático, aqui do Rocha Verão, um terreno de 38 mil metros quadrados. Decidimos criar uma estação de tratamento de água. Eu capto a água que vem do terreno, tanto de chuva como do lençol freático, filtro ela, armazeno em tanques especiais, retorno ela para a obra, onde eu uso ou para banheiro do pessoal e lavar rodas para deixar a rua, não levar a sujeira da obra para a rua. No Rocha Verá a gente tem várias estações onde a gente faz a seleção e a triagem dos materiais que serão descartados. Toda a mão de obra ela acaba recebendo, assim que ela faz a entrada na obra, que a gente chama de integração, um treinamento de que ele tem que fazer, o que ele pode contribuir de forma a transformar e garantir que o prédio seja verde. O custo de um edifício green é um pouco mais alto que um edifício convencional, de 0,5% a 5%, dependendo do nível de redução de impacto que você quer obter. Então, acho que compensa. Ele não vai ser obsoleto nos próximos 20 ou 30 anos. Felizmente é uma tendência e precisa ser uma tendência. Não existe a possibilidade de nós termos uma sociedade sustentável sem uma construção civil sustentável. Como vocês puderam observar, são muitos os benefícios que processos de sustentabilidade podem trazer para o mercado imobiliário. Dessa forma, passemos agora ao nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico ele vai tratar do processo de negociação, a compra e a venda imobiliária. Vamos analisar e compreender o contrato de compra e venda imobiliária, aprender quais são os seus requisitos e quais são os seus efeitos e limites. Iniciamos, então, com o conceito de contrato de compra e venda. Orlando Gomes define contrato de compra e venda como o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir a propriedade de uma coisa a outra, recebendo em contraprestação determinada soma de dinheiro ou valor fiduciário equivalente. Assim, contrato de compra e venda é um dos tipos de acordo de vontade mais frequentes e de grande importância social e econômica, pois promove a circulação de bens na sociedade.
O contrato de compra e venda, ele será sempre um contrato do tipo bilateral, consensual, oneroso, comutativo ou aleatório, de execução instantânea ou diferida. Analisemos cada termo citado para podermos observar melhor os detalhes de um contrato de compra e venda. Ele será bilateral por envolver duas partes, um comprador e um vendedor. Vendedor é quem vende determinado bem, dispõe dele a troco de dinheiro. O comprador é quem compra o bem, paga por ele. O contrato será consensual, uma vez que as partes, tanto o comprador como o vendedor, chegaram a um acordo, um consenso sobre a negociação. O contrato será oneroso por ser um contrato que envolve o pagamento de um valor em troca da coisa. Dessa forma, se ele não for oneroso, o contrato de compra e venda, ele seria uma doação. Será comutativo, quando puder ser observado o equilíbrio entre as prestações. Por sua vez, toda vez que o ganho de uma das partes em detrimento da outra, o contrato será do tipo aleatório. Será de execução instantânea, quando a execução da prestação do contrato ocorrer a um só tempo. Será de execução diferida, quando a execução da prestação for dividida no tempo. Convém lembrar e se ressalvar que, para a compra e venda de bens imóveis, é obrigatória a forma escrita, transcrita no registro imobiliário, por exigência da lei, como já foi visto anteriormente em nossas aulas. Analisadas as características, vejamos então os elementos que constituem o contrato de compra e venda. Sem qualquer um desses elementos, o contrato não pode se realizar. Desta forma, são elementos que constituem o contrato de compra e venda. A coisa ou o bem sobre o qual recai a contratação é o objeto principal do contrato, é o que está sendo vendido e comprado. O preço é o valor considerado pelo bem, o quanto vale no mercado, que deve ser sério e verdadeiro. E, por fim, o consentimento entre as partes, o acordo fechado pelas partes, que sugere a capacidade e legitimidade dos contratantes. Vamos agora, então, entender melhor o contrato de compra e venda de imóveis. Como já estudamos, o contrato de compra e venda de imóveis é formal, obrigatória forma escrita e transcrita no registro imobiliário, exigência por lei. No entanto, ele poderá ter forma especial, conforme a previsão da nossa legislação. Essa forma especial é simplesmente quanto à exigência de solenidade para que se concretize esse contrato. Isso quer dizer, conforme a nossa legislação, nos seus artigos 107 e 108 do nosso Código Civil, para a compra e venda de bens imóveis com valor inferior a 30 salários mínimos, apesar de haver a necessidade de um contrato formal, não há a exigência de solenidade para que ele se concretize. Já na compra de bens imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, além do contrato formal, existe a necessidade de se atender às formalidades exigidas pela lei, que no caso significa a escritura pública para o registro. E quais são, vocês podem me perguntar, professora, quais são os efeitos e consequências do contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda gera consequências. A primeira delas são as obrigações recíprocas entre os contratantes, as obrigações entre as partes, que está lá no artigo 481 do nosso Código Civil, que reza: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro, e esse outro a pagar-lhe o certo preço em dinheiro. Também é um efeito do contrato a responsabilidade de responder pelos vícios redibitórios e evicção. Vocês podem me perguntar, professora, o que é vício redibitório? Vício redibitório é o defeito que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina. Já a evicção
é quando a coisa é perdida em razão da mesma não ser de propriedade de quem a vendeu. Eu posso tentar vender uma coisa que não me pertence. Dessa forma, há uma evicção. Há também a responsabilidade pelos riscos com a perda, a deteriorização e desvalorização da coisa antes de concluída a sua entrega ao comprador. Outro efeito é a divisão das despesas entre vendedor e comprador, pois, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as despesas da tradição. É também um efeito do contrato de compra e venda o direito de reter a coisa e o preço diante do não cumprimento das condições ajustadas. Esses, então, são os efeitos do contrato de compra e venda. Há um outro detalhe muito interessante no contrato de compra e venda, que são os limites. Analisemos agora os limites da compra e venda ou quais as situações em que não é possível realizar a negociação e o contrato. Esses limites estão diretamente ligados às pessoas que estão praticando o ato da compra e venda. Ou seja, nem todas as pessoas ou sujeitos têm capacidade e legitimidade para praticar o ato de compra e venda. Analisemos as situações elencadas em nosso ordenamento jurídico. Venda entre ascendente e descendente, que reza o nosso Código Civil no seu artigo 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. E ainda, nos termos do parágrafo único, para ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o de separação obrigatória. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: um pai não pode vender para um filho nenhum bem sem o consentimento dos demais filhos ou da esposa, salvo se o casal for o casamento deles for regido pelo regime de separação total de bens. Compra de bem por pessoa que deva zelar pelos interesses do vendedor. Ou seja, aquela pessoa que deve zelar pelo interesse dos bens que está sendo vendido, ela não pode comprar. Rege o nosso artigo 497 do Código Civil. Algumas pessoas não podem realizar a compra de bens de quem representam em razão da possibilidade de impor prejuízo ao vendedor. E quem são essas pessoas que estão impedidas de comprar bens? Vejamos, então, o artigo 497 na íntegra, pois é muito importante o corretor de imóveis ter ciência desse impedimento. É muito comum no dia a dia as pessoas praticarem contratos passíveis de nulidade por não conhecer esses tipos de impedimento. Reza o artigo 497. Sob pena de nulidade, não pode ser comprados, ainda que em asta públicas. Primeiro, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. 2. Pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração, direta ou indireta. 3. Pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre o que se litigar em seu tribunal, juízo ou conselho no lugar onde serviram, ou a que se estender a sua autoridade. 4. Pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Outro limite, e junto com ele o direito de preferência, diz respeito ao condomínio, ou seja, venda de parte indivisa, que não pode o condômino de parte indivisa vender livremente o que lhe pertence. Artigo 504. Não pode um condômino, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino a quem não se der o conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, ou isso tudo dentro do prazo de 180 dias sob a pena de decadência.
O parágrafo único do artigo 504 reza que, sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta das benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os coproprietários que a quiserem, depositando o preço previamente em juízo. Há também o limite entre os cônjuges, ou seja, os cônjuges não poderão, via de regra, salvo o caso em regime de separação absoluta e convenção em pacto antinupcial, gravar ou alienar bens sem autorização do outro cônjuge, bem como contratar a compra e venda entre eles quando o regime for de comunhão universal. O que isso quer dizer? Quer dizer que no caso de separação parcial de bens ou comunhão total de bens, um cônjuge não pode negociar contratos de compra e venda sem o consentimento do outro, a não ser quando eles têm um pacto antinupcial, né, que prevê isso, ou quando é o regime de separação total de bens. Visto e analisado os limites ou impedimentos do contrato de compra e venda, passemos agora para a abordagem das cláusulas especiais. Todo contrato ou aquele que tiver necessidade haverá cláusulas especiais. Cláusulas especiais são cláusulas pactuadas entre determinadas circunstâncias que obrigam as partes, ou apenas uma delas, a uma prestação específica. Essas cláusulas nunca podem ser presumidas. Elas devem vir expressamente no contrato de compra e venda. São elas: a retrovenda, que está prevista no artigo 505 a 507 do Código Civil, que o que é a retrovenda? É uma reserva do bem. Só ocorre quando o objeto do contrato for um bem imóvel. No caso do comprador vir a vender o imóvel, por ele adquirido, o vendedor deste imóvel tem direito a readquiri-lo, reembolsando apenas a quantia paga e as despesas. Essa, então, é a retrovenda. A venda a contento, prevista no nosso Código Civil, dos artigos 509 a 512. É uma cláusula pactuada em contrato através do qual o comprador ele tem a prerrogativa de devolver o bem ou a coisa quando esta não o satisfizer. A venda só se efetiva nesse caso se o comprador aprovar a coisa. Caso contrário, o contrato se desfaz. É aquele caso de satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Tem também uma cláusula especial chamada de preempção ou preferência, prevista nos artigos 513 a 520 do Código Civil, onde o comprador se compromete a dar preferência ao vendedor se vier a vender a coisa posteriormente. Ela se difere da retrovenda, no caso a preempção ou preferência, porque o preço a ser pago, no caso da preempção ou preferência, deve ser o exigido pelo comprador e não o preço da venda. Além disso, pode incidir sobre os bens móveis e imóveis. Existe também outra cláusula especial, que é a chamada venda com reserva de domínio. Essa está prevista nos artigos 521 a 528 do nosso Código Civil. Ela é uma cláusula muito comum nas vendas a prazo. Ela é exclusiva para bens móveis. Como é que ela ocorre? Nesse caso, a propriedade da coisa móvel, já entregue ao comprador, permanece sendo do vendedor até o pagamento integral do preço. Ela é muito usada no caso de financiamento de veículos, quando o comprador ele só adquire o documento do imóvel em seu nome quando ele termina de pagar aquele financiamento. É também uma cláusula especial a venda sobre documentos, que é prevista no artigo 529 a 532 do Código Civil, que é a compra e venda realizada com base em documentos e que representem a coisa. Ou seja, o vendedor envia ao comprador a descrição necessária para a aquisição da coisa. E este, muitas vezes, paga seu preço antes mesmo de recebê-la,
confiando na veracidade das informações de tais documentos. Do contrário, desfaça o contrato. Dessa forma, deve-se sempre observar os limites da compra, quando realizada entre ascendente e descendente, da compra por pessoa que deva zelar pelos interesses do vendedor e a possibilidade de venda de coisa indivisa e a venda entre cônjuges. O corretor de imóveis também ele deve sempre ficar atento às cláusulas especiais do contrato de compra e venda, que são a retrovenda, a venda a contento, a preempção ou preferência, a venda com reserva de domínio e a venda sobre documentos. Passemos agora, neste momento, para o estudo do conceito e da aplicação do direito no ramo imobiliário. Nesse tópico anterior que nós já falamos, contrato, ela só vem confirmar a relevância do estudo do direito e do conhecimento dele nas atividades desenvolvidas pelos profissionais do ramo imobiliário. Vamos abordar agora uma pequena introdução do direito, evitando assim a repetição do assunto, uma vez que o curso de técnico imobiliário apresentará para vocês a disciplina específica ao longo do curso em vários módulos. Vejam que interessante esse pequeno vídeo retirado do YouTube com o tema O que é Direito, produzido pela Unintes, que também oferece o curso à distância. Eu tenho direito à saúde, à educação, à moradia. Daqui a alguns anos eu me formo em Direito. Semana passada eu fui ao Procon buscar meu direito de consumidor. Eu sou formada em Direito, atuo como delegada de polícia. Direito, do ponto de vista do cidadão, é tudo aquilo que a gente pode exercer na sociedade como um todo e nos torna cidadãos. Depende, você fala da profissão, da disciplina, ou do direito do consumidor, para mim, muitas significações. O direito é você exercer a sua cidadania com a relatividade, respeitando os limites da individualidade, mas sempre sabendo que existe o direito individual e o direito coletivo. Nós trabalhamos, pagamos impostos e temos direito de ser felizes, de ir e vir, né, com liberdade e sim, temos direitos, muitos direitos. Direito de formação à especialidade, direito de talvez eu vou fazer alguma coisa certa, ter uma coisa certa. Muito bem, como nós vimos então, a ideia do direito é uma ideia que vem se construindo aí ao longo do tempo e essa ideia de direito ela é muito recente. Você vê nas sociedades antigas as pessoas não tinham direitos, o direito vem surgindo com uma ênfase maior em nosso tempo agora, na nossa realidade. Até porque as pessoas tinham acesso ao direito, em épocas mais remotas eram as pessoas que tinham poder econômico, poder político. A maioria da população estava excluída desse sistema de direitos. A partir da Revolução Francesa, tem a contribuição da Revolução Americana, tem uma contribuição também da Revolução Inglesa, você começa a constituir essa ideia de direito que as pessoas possuem frente ao Estado. E mais recentemente, no século XX, nós vamos ter aí dentro das constituições dos estados, você vai ter um conjunto de leis que dá direito à moradia, assistência à saúde, assistência social, a ideia de que a pessoa fosse assistida do berço ao túmulo por um projeto de Estado que trouxesse esses benefícios sociais dos direitos sociais. É certo que o direito tem várias concepções, várias formas de ser interpretado e de ser definido. Vocês viram anteriormente a definição do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista do direito enquanto organização da sociedade, enquanto regras de organização, nós podemos definir o direito como sendo o conjunto de regras de caráter geral, de caráter genérico e de caráter coercitivo, reconhecido pela sociedade e pelo Estado, que confere direitos ao cidadão e lhe impõe obrigações. A pessoa que não cumprir vai sofrer uma determinada punição que já deve estar previamente prevista. E essas regras, elas servem para quê? Para conferir direitos a todas as pessoas e para impor obrigação às pessoas. O direito reconhece também princípios da boa-fé, princípios da moralidade, princípios do bom costume, como componentes dessa estrutura jurídica.
puderam observar no vídeo, o direito é amplo em sentido e aplicação. O direito, então, ele vai depender da situação, da realidade, dos costumes e, principalmente, o que determinada sociedade definiu como direito. O certo é que, para cada definição de direito, há uma obrigação e uma sanção pré-definida para punir aqueles que descumprem o direito regulamentado. Como é muito bem exemplificado no nosso livro didático, na página 71, com a lenda de Tristão e Isolda. Vários doutrinadores vêm ao longo do tempo definindo o direito de acordo com a realidade da sociedade à época. Em nosso livro didático, na sua página 72, há lá um elenco, uma tabela com alguns doutrinadores e seus conceitos de direito. Falaremos de alguns que são destaque no mundo jurídico pelo peso que suas teorias têm na prática do direito. Os outros vocês confiram fazendo a leitura daquela planilha apresentada na página indicada. Para Dante Alighieri, o direito é a proporção real e pessoal de um homem em relação a outro, que, se observada, mantém a sociedade em ordem, se corrompida, corrompe-a. Para Immanuel Kant, o direito é um conjunto das condições às quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio do outro, de acordo com a lei geral de liberdade. Para Max Weber, um ordenamento chama-se direito quando é exteriormente garantido pela possibilidade de coerção, seja física ou psíquica, através de um comportamento dirigido a forçar a observância ou a punir a violação de um grupo de pessoas disso especialmente incumbido. Já para Hans Kelsen, o direito é uma ordem normativa de coerção, reportada a uma norma fundamental a que se deve corresponder uma Constituição efetivamente estabelecida e, em termos gerais, eficaz, bem como as normas que, de acordo com essa Constituição, foram efetivamente estabelecidas e são, em termos gerais, eficazes. É também uma técnica específica de organização social. Para Boaventura de Souza Santos, o direito é um conjunto de processos regularizados e de princípios normativos, considerados justiçáveis num dado grupo, que contribuem para a criação e prevenção de litígios e para a resolução desses litígios através de um discurso argumentativo de amplitude variável, apoiado ou não pela força organizada. Essas são as definições de alguns doutrinadores que influenciaram e continuam a influenciar o direito nos dias atuais. Passemos agora, então, para o estudo da aplicação do direito no mercado imobiliário. Iniciemos com o direito de posse. Na área do direito, chamada direito das coisas, um tema que costuma ser bastante interessante é a posse. Mas qual que é a razão, professora, desse tema ser tão debatido e qual a sua importância? É que no dia a dia, grande número de pessoas que são possuidores não são proprietários do determinado imóvel, pois em várias situações o imóvel não está documentado, que já foi falado também nas aulas anteriores, uma vez que no nosso ordenamento quem não registra não é dono. Então, até o registro de determinado documento, todas aquelas pessoas que detêm a posse, eles são possuidores. Vejamos então o que vem a ser posse. Posse é uma situação de fato que apresenta ser uma situação de direito, mas a posse, ela recebe proteção legal. Ela é protegida pelo nosso ordenamento jurídico, tanto em níveis constitucional como no nosso Código Civil. Em outras palavras, pode-se dizer que a posse é o efetivo exercício dos poderes de usar, gozar e dispor da coisa por aquele que não é proprietário. Aquele que exerce a posse é o possuidor. O nosso Código Civil, em seu artigo 1196, reza aqui: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de alguns
de algum dos poderes inerentes à propriedade. A aquisição da posse, ela ocorre no momento em que a pessoa faz uso dos poderes inerentes à propriedade sobre a coisa. Já a perda da posse se dá com o fim da possibilidade de uso desses poderes, seja pela transferência da coisa, a tradição ou a venda, seja pelo abandono, pela perda, quando a coisa desaparece, pela destruição ou pelo exercício da posse por outra pessoa. Há várias formas de exercer a posse. Dessa forma, há uma classificação que diferencia, o exercício da posse, que está classificada em posse direta ou indireta, posse justa ou injusta e posse de boa-fé ou de má-fé. A posse direta pode ser explicada como a posse daquele que exerce diretamente sobre a coisa, exercendo os poderes do proprietário sem nenhum obstáculo, tendo, pois, o contato físico com a coisa. Já a posse indireta é a do possuidor que entrega a coisa a outra pessoa em virtude de uma relação jurídica existente entre eles, como no caso do contrato de locação, de um depósito, de um comodato e a tutela, quando couber ao tutor guardar os bens do tutelado. Nessa, portanto, não há contato físico do possuidor com a coisa, na posse indireta. Posse justa é aquela que não apresenta nenhum dos vícios citados na lei, sendo, pois, um conceito negativo. A lei fala que justa é a posse que não for violenta, clandestina e precária. Desta forma, a contrário senso, deverá ser mansa, pacífica e notória. Como define o nosso artigo 1200 do Código Civil, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Já a posse injusta seria aquela que decorre de atos de violência, clandestinidade ou se perfaz de forma precária. Para se explicar os conceitos que tornam a posse injusta, tem-se que posse violenta é aquela que será exercida somente mediante o emprego da força, seja a coação física ou moral, mesmo que não diretamente contra o possuidor, mas que seja ofensivo bastante para viciar a posse sem a permissão do mesmo e contra a sua vontade. Posse de boa-fé ou de má-fé, ao contrário da posse justa ou injusta, depende da análise do aspecto subjetivo, relativo à vontade do agente. Assim, a posse de boa-fé é aquela em que o possuidor exerce na crença e na certeza de que é o proprietário da coisa, uma vez que desconhece qualquer vício ou impedimento para a sua aquisição. Nesse sentido, o artigo 1201 do Código Civil define: é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Visto essas formas de posse, nós temos que analisar também o Instituto da Composse. O que vem a ser a composse, professora? Composse é a possibilidade de duas ou mais pessoas exercerem ao mesmo tempo a posse sobre um bem que não admita a divisão. Entretanto, o exercício da posse sobre a coisa por um não pode, não tem o poder de ser obstáculo sobre o exercício da posse para o segundo compossuidor. Conforme preceitua o nosso artigo 1199, se duas ou mais pessoas possuírem a coisa indivisa, poderá cada um exercer sobre ela os atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros. A relação jurídica denominada posse, decorrem algumas consequências que prestam a proteger essa situação fática, que é a situação da posse. Assim, os efeitos da posse serão estudados a partir de agora, pois nós temos que ter conhecimento da importância desses efeitos. Os efeitos da posse, eles são reconhecidos pelo nosso Código Civil, dos artigos 1210 ao 1222, e dizem respeito à proteção jurídica dispensada à posse, a possibilidade da percepção dos frutos ou benefícios, a responsabilidade pela perda ou deteriorização da coisa
e a indenização por benfeitorias. Muito interessante saber o que é proteção possessória. Proteção possessória são medidas judiciais previstas pelo nosso Código Civil, do artigo 926 ao 936, para fazer a manutenção da posse. Tais ações visam a proteção do possuidor quando vê a sua posse ameaçada. Vamos analisar então, um a um, quais são os efeitos da posse. A percepção dos frutos é um efeito da posse. Primeiramente, nós devemos dizer que frutos são benefícios produzidos pela coisa, de forma frequente. Eles podem ser de várias espécies. Existem os frutos naturais, os frutos industriais e os frutos civis. Os frutos naturais, como o próprio nome diz, refere-se à produção de benefícios ao possuidor da coisa que se dá de forma natural, dependendo da atividade orgânica da natureza. São, por exemplo, os frutos de uma árvore e da criação de animais. Já os frutos industriais, por sua vez, são aqueles decorrentes de produção artificial, como, por exemplo, a produção de uma determinada coisa dentro de uma fábrica. Os frutos, assim como os produtos e os rendimentos, são bens que estão ao lado da coisa, acessórios a ela. Por produtos, entende-se os benefícios retirados da coisa, mas que não são produzidos de forma contínua e frequente, pois, uma vez retirados da coisa, diminui a substância daquela determinada coisa. São exemplos de produtos as riquezas minerais, uma vez que retiradas ou deduzidas em sua quantidade, elas influenciam na essência da coisa. Assim, em regra, o possuidor, uma vez que estiver mantendo a sua posse, tem direito aos frutos percebidos por ela. Nesse sentido, dispõe o artigo 1214, caput, do nosso Código Civil. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Também é um efeito da posse a indenização diante da perda ou deterioração da coisa. O nosso Código Civil dispõe acerca da responsabilidade do possuidor de indenizar o reivindicante caso a coisa sofra danos ou se perca. Dessa forma, é importante esclarecer que a boa ou má fé do possuidor vai diferenciar as responsabilidades. Assim, o artigo 1217 do Código Civil disciplina a situação do possuidor de boa fé e determina que o mesmo não será obrigado a indenizar os danos à coisa que não se derem por sua culpa. Nesse sentido, o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, que não lhe der causa. Há também, um dos efeitos da posse, a indenização pelas benfeitorias realizadas durante aquela posse. O que vem a ser, então, benfeitoria, professora? Benfeitoria é algo que é feito na coisa visando a conservação, melhor utilização ou aformoseamento da coisa. Quando se tratar de uma melhoria feita na coisa, que vise sua conservação de forma que, caso não fosse feita, aquela determinada coisa estaria deteriorada, está-se diante de uma benfeitoria necessária. São exemplos de benfeitoria necessária: a reparação de um telhado de um imóvel que se encontrava caindo. Por outro lado, trata-se de benfeitoria útil, aquela que é feito um trabalho que melhora a qualidade da coisa, facilitando seu uso ou ampliando. São exemplos de benfeitorias necessárias a pintura de uma casa, a pavimentação de um acesso para facilitar o acesso ao imóvel, a construção de uma garagem dentro de um imóvel. E por fim temos a função de embelezar ou aformosear o aspecto da coisa. Dessa forma, estamos diante de uma benfeitoria voluptuária. São exemplos de benfeitoria voluptuárias: compra de arte, adornos suntuosos para compor a decoração de um imóvel. Então, são essas as classificações das benfeitorias. É muito importante conhecer e saber a classificação das benfeitorias, uma vez que a própria lei faz distinção no que diz respeito à restituição das mesmas e pode ser um atrativo, inclusive, para a negociação de imóveis.
Nesse sentido, pode-se dizer que, se tratando de benfeitorias necessárias e úteis, o possuidor de boa-fé terá o direito de ser restituído, de forma ao não recebimento deste montante poderá implicar no direito de reter a coisa até que ela seja devidamente restituída. Tudo isso de acordo com o artigo 1219 do nosso Código Civil. Em relação às benfeitorias voluptuárias, o próprio artigo 1219 do Código Civil dispõe que o possuidor de boa-fé tem direito de levantá-las caso não seja restituído pelas mesmas, contanto que tal levantamento não implique em prejuízo da coisa. Já o possuidor, se ele estiver de má-fé, ele terá direito à restituição de tão somente as benfeitorias necessárias. Dessa forma, não poderá exercer o direito de retenção da coisa até o pagamento da restituição e ainda não poderá levantar as benfeitorias voluptuárias, conforme o artigo 1220. Dessa forma, esses são os efeitos da posse. Bem prezados alunos, essa foi nossa terceira videoaula. Eu agradeço a atenção de todos. Passemos agora para nossas atividades de aprendizagem. Eu solicito que vocês leiam as páginas do livro didático referente aos temas abordados em nossa terceira videoaula. Solicito que vocês façam as atividades de aprendizagem das páginas 62, 68, 73 e 79. Bons estudos a todos e aguardo vocês em nossa próxima aula. Até lá, então!